Segunda-feira, estamos chegando, bom dia, Santa Catarina, tudo bem por aí? Como é que foi de fim de semana? A gente espera que tenha sido muito bom. Maria Esther, Sibeli Fávero, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Fernando? Bom dia Maria Esther, bom dia para você, obrigada pela sua companhia. O SCC Meio-Dia está só começando, bom dia para todo mundo, nós ficamos juntos até 1h15 da tarde. Então vamos juntos por aqui, até 1h15 tem as notícias do nosso estado, agradecendo a sua companhia, você que almoça com a gente, o trio chegou e aqui a gente chega antes para você saber tudo o que acontece no estado antes. A gente fala muito aqui, dona Sibeli, que gosta de escrever sobre economia lá no scc10.com.br, sobre economia, inflação, dólar, mas o que a gente fala aqui? Euro, não é mesmo? Até estaleca de vez em quando a gente fala aqui. Mas hoje nós vamos mostrar uma moeda diferente que foi criada justamente para ajudar quem mais precisa. Comunidades da Grande Florianópolis criaram uma espécie de um banco solidário, um banco próprio para doações. Como é que faz? Tem um órgão regulador, criou esse banco, aí vem as doações dos empresários, da população, por exemplo, o dinheiro vai para esse banco e quem precisa faz um cadastro lá no mercadinho do bairro e aí pode retirar até R$200 em compras. É um banco solidário, uma forma criativa que 4 comunidades da Grande Florianópolis encontraram de ajudar quem precisa, fazer essa ligação de quem quer doar e quem está precisando da doação. Sabe quem vai contar pra gente essa história? O Cleiton Ramos. Mostra como que está funcionando e, claro, as outras comunidades do nosso estado também podem se inspirar. Tem novo decreto na praça até o dia 30 de abril, mudanças nas atividades esportivas, praias e parques e também bares e restaurantes. Já eu conto tudo pra você. E confirmada hoje em Brasília, reunião na Defesa Civil Nacional para discutir a abertura da Barra do Camacho, sul do estado. Já os detalhes. O país tem mais mortes por Covid-19 nestes primeiros meses de 2021 do que em todo o ano passado. A gente vai mostrar isso para você. Em Santa Catarina, alguns índices apontam tendência de queda. Você vai ver como é que está a região, como é que está a situação na sua região. E vai ver também o caminhão que foi partido ao meio ao ser atingido em cheio por um trem. A gente traz essa história aqui no SCC Meio-Dia. O acidente foi nessa noite no norte do estado. E tem oportunidade também para você que quer renegociar dívidas pela internet, com desconto de 90%. Já os detalhes. E olha, muitas pessoas que já tiveram Covid-19 ainda se queixam de dores de cabeça frequentemente. E esse é só um dos sintomas apontados por estudos sobre as sequelas da doença. Já são mais de 1.400.000 pessoas que sofrem com a síndrome pós-Covid. E dessa vez a parte cognitiva é o que tem chamado a atenção dos especialistas, já que muitas pessoas estão com dificuldades para executar tarefas simples do dia a dia. Daqui a pouco no SCC Meio-Dia, este assunto com detalhes para você. E hoje vocês vão conhecer a dona Marlene. Ela é uma avó que começou a ser alfabetizada durante a pandemia, junto com as aulas online do neto, de 7 anos de idade. Essa história vem lá de Bom Retiro, na região serrana. Já a gente conta para vocês. E tem a previsão do tempo para essa semana e eu já vou adiantar para o pessoal começar a tirar os casacos aí do guarda-roupa, porque o frio tá chegando em Santa Catarina. Estamos no ar, fique com a gente. Vamos lá, minha gente! Quer cocada? Tem que ralar o coco. E a gente começa a ralar a partir de agora com as notícias de Santa Catarina. Vocês estão bem? Agradeço a sua companhia. Você que está com a gente em Criciúma, sul do estado. Um bom dia especial para Cocal do Sul hoje. Alô, Cocal do Sul! Forquilinha, Nova Veneza. Bom dia para você que está com a gente no oeste, Xanxerê, Xaxim, Chapecó. O povo do norte catarinense, São Francisco do Sul. Como é que tá o povo de Blumenau? Bom dia para você de Itajaí, Balneário Camboriú. Vamos juntos! E a Serra Catarinense, São José do Cerrito, Urubici. Bom dia! A Grande Florianópolis com a gente também, Tijucas, São José, Santo Amaro da Imperatriz, Paulo Lopes. Este é o SCC Meio-Dia com você até 1h15 da tarde. A gente espera que você tenha tido um ótimo final de semana, tenha aproveitado bastante com a família, em casa. E agora a gente te convida a participar com a gente. A partir de agora não tem choro, pode mandar para cá a sua participação. Já a gente traz aqui a opinião que você tem sobre os nossos assuntos e também
a reivindicação que você quer fazer para a sua cidade, para o seu bairro, o problema que esteja acontecendo aí, tá dando dor de cabeça, então manda para cá, aqui está, manda agora, pega o celular, manda agora para a gente a sua reclamação, a produção vai atrás sempre das respostas para você que está com a gente em toda Santa Catarina. Vem comigo aqui, deixa eu conversar com o Dilnei, porque nós vamos abrir a edição de hoje do SCC Meio Dia mostrando o novo decreto que foi editado no fim de semana. O Nereu está comigo com a tela aberta, então vamos lá, Nereu. Novo decreto até o dia 30 de abril. Esse decreto, ele foi editado agora no fim de semana. Algumas coisas mudam, não muitas. A bem da verdade é que, em suma, ele foi prorrogado. Aquilo que estava valendo, prorrogado até o dia 30 de abril. Mas, como eu falei, algumas mudanças até importantes. Vamos lá, começar por praias e parques. Agora, liberada a permanência nesses espaços. Retorno do calendário de eventos da Fundação Catarinense de Esportes. Então, aqueles eventos que já estavam organizados, agendados, campeonatos, estão retornando agora. Atenção para restaurantes, bares, pizzarias e similares. Agora vão poder funcionar das 6 da manhã até as 10 horas da noite. Mas, atenção, o último cliente só pode entrar aí até 9 horas da noite. Então, até 9 horas da noite, entram clientes. Depois disso, só quem está lá dentro já se preparando para ir para casa. Estão permitidas apresentações artísticas nos bares e restaurantes com até uma pessoa. Então, músico, voz e violão lá, viu, Cibele Fávero? Voz e violão pode cantar lá no restaurante e no barzinho. E, para fechar, comércio atacadista de produto têxtil. Comércio atacadista de produtos têxteis entram, portanto, esse comércio entra na lista de atividades essenciais. Antes não tinha esta possibilidade. Claro que depois de tantas reuniões que aconteceram no final de semana e também ao longo da semana passada, bares, restaurantes, atividades econômicas, a governadora se reunindo com a Brasel, por exemplo, a gente até esperava mudanças mais agressivas no setor de eventos. Não aconteceu de fato, né? Mudanças que nos chamaram a atenção. Bares e restaurantes antes trabalhavam das 10 às 10, agora das 6 da manhã até as 10 horas da noite. Vamos aguardar, o decreto vale até o dia 30 de abril agora. E nós já vamos conversar com a Cibele Fávero, que tem os números atualizados da pandemia, para a gente entender o que motivou o governo do estado a tomar essa decisão de liberar, de mexer, flexibilizar algumas atividades aqui no estado. Cibele. Fernando, é que alguns índices estão com tendência de queda. A gente vai mostrar aqui para você isso, pode justificar essa alteração no decreto, mesmo que uma mudança amena, né? Mas teve alteração sim. E a gente começa mostrando a situação no Brasil, que chama a atenção, infelizmente, de maneira negativa, porque nós tivemos, olha só, mais mortes nesses primeiros meses de 2021 do que em todo o ano passado no país. Os números estão aqui, o total neste momento são 390.925 mortes em todo o país, esse último relatório divulgado. Neste ano, são 195.949 pessoas que perderam a vida por coronavírus no país. E em todo o ano passado foram 194.976 pessoas. Então, em menos de 4 meses completos, nós já temos um saldo de mortes pela pandemia maior do que nos 12 meses de 2020. Em Santa Catarina, o cenário mudou um pouco, os índices caíram em alguns aspectos, a gente começa mostrando para você os casos ativos. A queda das últimas 24 horas foi de 559 casos a menos. E aí você acompanha no fim do nosso gráfico, na linha final, esse zigue-zague apontando também uma tendência de queda. A lista de espera ainda se mantém em Santa Catarina por pessoas que aguardam por uma vaga em UTI em algumas regiões. Em 3, pelo menos, esse número já zerou, mas nesse momento são 57 pessoas aguardando por uma vaga para serem direcionadas para atendimento na UTI. Chapecó, Lages e Grande Florianópolis se mantém sem fila, ou seja, tem demanda, tem vaga. Joaçaba agora aparece com 2 pessoas aguardando e as demais regiões também tem um número elevado. Chama a atenção Joinville, que era um número bastante alto nos últimos dias, agora a queda aparece ali para 18 pessoas e quase no final da lista a gente vê Criciúma também com aumento, 32 pessoas. Então esses números vão oscilando com o passar dos dias, a gente vai atualizando conforme os boletins. O número de mortes na semana passada, ele regulava na média de 80 mortes por dia.
Nessas últimas 24 horas, foram 34 pessoas que perderam a vida por coronavírus em Santa Catarina. Então, mesmo sendo um número relativamente preocupante, porque são vidas, são pessoas, são 34 famílias em luto, esse número também diminuiu nos últimos dias. E no mapa você vê as cidades que mais tiveram mortes na pandemia, desde o início da pandemia, e aí estão Joinville, Itajaí, Florianópolis e também Blumenau, no Vale do Itajaí. Agora você já acompanha o mapa de risco. Nós temos algumas regiões que mudaram a classificação, foram reclassificadas, como a Grande Florianópolis, Laguna, Médio Vale do Itajaí e também uma região no oeste do estado. Você vê que a maior parte das regiões se mantém no vermelho e um alerta em relação ao que foi divulgado sobre essa mudança na classificação de risco é que apesar da cor laranja, que indica um nível a menos de gravidade, ainda assim, em relação à capacidade de atenção, ou seja, de atendimento nas UTIs, se mantém no nível máximo em todas as regiões. E olha, o fim de semana de sol atraiu os banhistas para as praias do litoral norte. Com a permanência na faixa de areia liberada, a fiscalização da polícia se concentrou nas festas clandestinas e no combate à criminalidade. A repórter Grace Cezemel acompanhou a movimentação do final de semana e vai mostrar tudo pra gente agora. Teve quem aproveitou para dar aquela caminhadinha, quem resolveu praticar esportes na areia e teve também quem simplesmente ficou ali, tomando um sol. Mesmo com as praias liberadas, as aglomerações nesses locais não estão permitidas. Em Balneário Camboriú, a maioria das pessoas que frequentou a praia respeitou o decreto. Eliana e a filha, moradoras da cidade vizinha, Camboriú, aproveitaram o fim de tarde de domingo. Claro, seguindo todos os protocolos de segurança, máscara, o álcool, segue, distanciamento social muito importante, mas com certeza está bem mais tranquilo, uma qualidade de vida melhor também, revendo esse episódio que a gente vem vivendo. Já esse grupo de amigos veio do Paraná na sexta-feira para curtir o fim de semana na cidade. Eles escolheram vir para cá agora justamente por acreditar que a cidade estaria menos movimentada que em outros períodos do ano. Por causa da pandemia, tem vários lugares vazios, é mais gostoso para aproveitar, para andar, para conhecer, Porque a gente sempre vinha final do ano, e final do ano é bastante movimentado, Daí para conhecer as outras praias, os outros restaurantes, essas coisas, a gente decidiu vir agora nessa época do ano que é mais tranquilo, A chance ainda é alta, Porque todo lugar, na verdade, a chance é alta, mas a gente achou que ia ser menos perigoso, Nas ruas, aquela movimentação que já é tradicional na cidade, principalmente quando chega o fim de semana. Algumas pessoas estavam sem máscara, outras fazendo a sua parte. Durante a noite, as fiscalizações foram intensificadas, tanto em Balneário Camboriú como em Itajaí. A Operação Se Cuida BC encerrou 3 festas, 2 delas no Estaleiro e a outra no Estaleirinho. Também foram interditadas pela Vigilância Sanitária por um período de 7 dias, 2 estabelecimentos que estavam funcionando após o horário permitido. Além das fiscalizações sanitárias relacionadas à pandemia, uma outra importante operação da Polícia Militar acontece durante esse fim de semana aqui em Balneário Camboriú, a Operação Onipresença. O objetivo é a prevenção de crimes. Diversas barreiras policiais foram montadas nos pontos mais críticos da cidade. A operação, que começou na quinta-feira e se encerrou na noite de domingo, resultou na prisão em flagrante de 2 homens que estavam com um pacote contendo 500 comprimidos de êxtase. Outros 2 homens também foram presos por tráfico de drogas no bairro Nações. Mais de 1.000 veículos foram abordados durante a operação. A operação envolveu o emprego de dezenas de policiais militares e contou com o apoio de uma aeronave e de uma embarcação. Essa operação faz parte de um conjunto de operações que já vem sendo realizadas desde o ano passado e tem como principal objetivo garantir que as pessoas que frequentam o município a título de lazer ou turismo, e inclusive aquelas que moram aqui, residem aqui na região, possam usufruir de tudo aquilo que os municípios têm para oferecer de maneira tranquila e segura. Tá aí a fiscalização no fim de semana na região de Itajaí, aqui também na Grande Florianópolis, Fernando? Teve fiscalização não só nas praias, como também em bares, academias,
restaurantes também, fiscalização intensificada. Só na região da Grande Florianópolis, do feriado para agora, mais de 280 fiscalizações, 4, 5 irregulares novamente. Mas depois de tudo isso que a gente acompanhou aqui, os números da pandemia, o novo decreto editado, a gente pode afirmar, a situação está melhorando. É hora de afrouxar? Claro que não, é hora de manter tudo aquilo que a gente está fazendo, porque vem dando resultado. É o que a gente acabou de acompanhar aqui no relatório que a Cibele preparou da gente da pandemia. Então vamos lá, vamos seguir firme aí que os números estão melhorando, é hora da gente continuar. Vem comigo, informação já está lá no scc10.com.br, na coluna do Fernando Machado, reunião agendada para hoje à tarde, 5h30, na Defesa Civil Nacional para discutir a reabertura da Barra do Camacho, essa reivindicação da comunidade do sul do estado que a gente está mostrando aqui, a gente está cobrando e confirmada a informação, está lá na coluna, 5h30, lá em Brasília tem reunião entre o governo catarinense e Defesa Civil Nacional. A ideia é trazer para cá mais 3 milhões de reais para executar o projeto que foi apresentado pela comunidade, as cidades lá do sul do estado. Daqui a pouco o Marco Burgo também esteve no local e vai contar para a gente como estão as famílias que vivem da pesca e este prejuízo. Mas agora, você já ouviu falar em um banco comunitário, hein, Maria Esther? Banco comunitário. Fernando, eu gostaria que você me explicasse. Na abertura do programa você falou mais ou menos como é que funciona essa nova moeda que está funcionando em algumas comunidades e surgiu bastante curiosidade sobre esse assunto. Como é que vai funcionar? Moeda é para você ter fisicamente um valor para poder comprar alguma coisa. É isso, moeda. Na Grande Florianópolis, uma instituição que cuida de recursos, que faz essa ponte com quem pode doar e quem precisa doar, criou uma espécie de banco, é um banco comunitário. Como é que é feito? Os moradores que precisam de dinheiro, que precisam de doação, vão lá e abrem as contas. Se cadastram. Abre a conta no Banco Solidário. Aí o dinheiro vem da doação, a Maria Esther quer doar. Então a Maria Esther vai lá nesse banco, que é administrado por um... E doa o valor em dinheiro. Você doa em dinheiro lá para o banco, ok? Aí o banco, por exemplo, diz o seguinte, opa, aqui nessa comunidade são 100 pessoas que precisam. Chegou dinheiro para doação. Aí faz o contato com o morador e o morador pode ir no mercadinho, porque daí o banco paga direto para o mercadinho. Aí o morador que precisa de doação não pega esse dinheiro, vai lá, compra até R$200 no mercadinho e o banco... Pega em alimento. Faz o pagamento. Olha só que legal, Criativo, vai dizer que não é criativo, Maria Esther? Muito criativo. Uma ideia é para se reinventar mesmo nessa época, né? A gente mostrou algumas imagens ali, o pãozinho. Então, o foco mesmo são os alimentos. Olha aí, ó, Padre Wilson Gró, alimentos. Tem que comprar no mercadinho que é cadastrado no banco, você entendeu? O banco cadastra os mercadinhos, porque não vai dar dinheiro, vai gastar dinheiro com o quê? Não, tem que comprar no mercadinho, porque daí ajuda também a economia do bairro, né? Compra no mercadinho. Claro. Vamos espiar um pedacinho? Quer ver? Cleiton Ramos, conta mais pra gente. O ICOM, o Instituto Comunitário da Grande Florianópolis, surgiu para amenizar a situação da fome e vulnerabilidade da nossa região. Esse trabalho a gente aplica junto o ICOM e o IVG 122 mil por mês para dar conta desse processo. Está ajudando muito a gente. Essa moeda está sendo uma mão na roda para a gente. Eu, por exemplo, também estou desempregada, muita gente aqui está desempregada, não tem outra renda, né? Então, está sendo muito importante para a gente. O legal do Banco Comunitário é que essas moedas sociais digitais só podem ser utilizadas em pequenos comércios locais cadastrados nas próprias comunidades. Assim, a gente consegue apoiar as famílias, né, que estão precisando de ajuda para adquirir itens de alimentação, higiene e limpeza, ao mesmo tempo que a gente fortalece a economia local do território. Um dos parceiros do Banco Comunitário é o IGV, o Instituto do Padre Wilson Gró, atuando junto para levar a moeda social a 4 unidades na região. A mãe pode escolher o que ela quer comprar também dentro desses processos, né? É diferente da cesta básica. Cesta básica você ganha a cesta e aqueles produtos que estão ali. Assim você também pode fazer uma opção. Segundo, a gente articula dentro desses mercadinhos também, articula junto às famílias e articula no território. Gostou? Adorei, Fernando. Baita ideia. Daqui a pouco a gente vai mostrar o trabalho, porque qual é a preocupação de quem tira dinheiro no bolso nesse momento para fazer uma doação? Qual é? Você arrisca? É saber se aquele dinheiro chegou realmente nas pessoas, Exatamente. Né? Todo ano esse dinheiro vai para onde? É confiável o Instituto? Por isso que o ICOM, junto com o Padre Wilson Gró, que a gente acabou de ver aí, eles estão organizando. A doação vem, o dinheiro é pago para o mercadinho libera em comida. Aí não fica passando dinheiro de mão em mão, é comida.
ajuda o mercadinho que precisa vender e ajuda quem precisa também, né, que está precisando de comida. Agora, a gente está falando do padre Wilson Groh. Nesse fim de semana foi aniversário dele, Fernando. E olha, o aniversário é dele, mas o presente é da comunidade, né? O padre Wilson Groh completou 69 anos de idade neste fim de semana. Uma pessoa tão altruísta como ele não poderia comemorar o aniversário de outra forma. Ele passou a data distribuindo refeições e um bolo para as pessoas em situação de rua no centro de Florianópolis. O padre Wilson Groh, ele é presidente do instituto que leva o seu nome, né? E está há quase 40 anos se dedicando a colaborar para a construção das políticas públicas e promover a cidadania entre as comunidades. Então fica aqui o nosso parabéns ao padre Wilson Groh, que inclusive está aí na reportagem do Cleiton Ramos, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Ei, padre Wilson Groh, olha, se a gente tivesse, né? Mais pessoas como ele, o nosso mundo seria bem diferente. Padre, tudo de bom. Felicidades, parabéns, padre. Sempre conte com a gente aqui para divulgar as suas ações. Daqui a pouco, então, tem a reportagem completa, tá bom? Isso mesmo, Fernando. Eu vou contar tudo para você sobre esse novo banco aí, entendeu? A Caixa Econômica passa vergonha na frente desses caras. Ei, criatividade. Para ajudar o povo, vale a criatividade mesmo. Você tem uma história boa aí no seu bairro? Ó, Fernando, aqui tem um projeto que vocês conhecerem, vocês vão ficar impressionados. Aliás, eu peço desculpa, muita coisa chegar lá no meu Instagram, não consigo responder todo mundo, mas obrigado pelas sugestões, eu passo tudo para a produção aqui, viu? Fernando, tem um projeto aqui que, olha, é incrível, tá ajudando milhares de pessoas. Ou se não, Fernando, tem gente aqui precisando. Manda para cá, manda para o SCC Meio Dia, a gente vai atrás para você. Vamos de informação, o Ministério Público Federal apura irregularidades na implantação de uma das novas praças de pedágio, trecho sul da BR-101. Pois é, Fernando, estão sendo investigados os danos ambientais e também problemas estruturais aos moradores. O Marco Búrigo é que vai contar pra gente ao vivo como é que está essa situação, hein, Marco? Bom dia. Bom dia, Cibele. Bom dia, Fernando. A todos uma ótima semana. Todos que acompanham aqui o SCC Meio Dia. Essa investigação do Ministério Público acontece na praça de pedágio que fica em Laguna. O Ministério Público Federal analisa supostos danos ambientais, danos estruturais aos moradores e também a viabilidade de isenção do pagamento da tarifa para os moradores da comunidade de Nova Fazenda, que fica em Laguna. Desde que os trabalhos de construção aqui da praça começaram, a vida das mais de 50 famílias da comunidade acabou mudando e mudando muito. A concessionária diz que só tem a missão de instalar a praça, pois o local é definido pela ANTT. Já a agência reguladora diz que audiências públicas foram feitas e que a comunidade foi ouvida antes da instalação da praça de pedágio. A instalação aí gerou muita polêmica, né? Tem gerado ainda. A comunidade pede a isenção, mas a CCR, que é a concessionária que administra a rodovia e vai administrar por 30 anos, ela diz que só veículos oficiais que não precisam pagar, né? Estão isentos do pagamento aqui pela passagem, né, no posto de pedágio. Os moradores também pedem a construção de uma passarela no local para facilitar a vida dos estudantes, que por muitas vezes, né, só precisam se deslocar de um lugar a outro da rodovia e agora a situação ficou ainda mais difícil. Já a Prefeitura de Laguna informou através de nota que a responsabilidade das tratativas sobre as praças de pedágio é de competência exclusiva da CCR, mas a Prefeitura, né, contudo, diz que está ouvindo os moradores e está preocupada com a situação dos moradores. O município também reforça que está aberto a diálogo e também parcerias com a CCR. Em meio a tudo isso, né, está confirmado o começo da cobrança do pedágio aqui em Laguna, como nas outras praças aqui do sul do estado, em Tubarão, em Araranguá e também em São João do Sul, para o dia 2 de maio. Mesmo assim, o Ministério Público Federal está analisando com carinho a situação aqui dos moradores da comunidade de Nova Fazenda, que fica aqui no sul do estado, em Laguna. Volto com vocês. Obrigada, Marco, pelas informações. O Marco segue de olho nesse caso lá nas praças de pedágio do sul do estado. Marco Búrigo trazendo as informações do sul do estado. Agora no dia 2 começam, né? Os pedágios novamente lá na região sul, começa a cobrança nas novas praças de pedágio. Tem uma delas dando problema, questões ambientais, o Ministério Público está de olho. Agora, olha só o caso que aconteceu neste fim de semana. Um homem foi assassinado
na Praia dos Ingleses, região norte de Florianópolis. Foi na madrugada deste domingo, Sibeli. Pois é, Fernando, e chamou muita atenção a maneira como isso aconteceu. Segundo a Polícia Militar, a vítima é Leonardo Nunes Souza, de 29 anos, ele é natural do Rio Grande do Sul. A morte aconteceu depois de uma briga generalizada na areia da praia, envolvendo um grupo de pessoas que estava consumindo bebidas alcoólicas durante a madrugada. Ainda segundo a polícia, a vítima foi morta a pauladas. Segundo o delegado Enio Matos, da Delegacia de Homicídios, ele disse que 3 testemunhas já foram ouvidas e a polícia segue investigando o caso. Aconteceu durante a madrugada e o corpo foi encontrado na água, Fernando. Mais uma morte, infelizmente. O delegado Enio trabalhando nesta investigação. O sujeito que foi morto, o Leonardo Nunes, foi morto a pauladas na região norte de Florianópolis. Olha o momento em que um trem atinge em cheio um caminhão. Coloca pra gente aqui, lá vem, ó, Sibeli Fábio. Olha a luz chegando lá. E aí o trem atinge em cheio. Vai arrastando, olha isso, Sibeli. Vai arrastando. Agora em destaque, Fernando, a gente consegue mostrar agora, olha, luz forte se aproximando, era o caminhão. E o trem ali arrasta o caminhão até parti-lo ao meio, Fernando. O caminhão foi partido ao meio. Foi partido ao meio. A gente vai mostrar para você a imagem de como está o caminhão agora, né? Depois que foi atingido pelo trem. Com essa colisão, o caminhão ficou partido ao meio, o local ficou interditado. Olha só a imagem. Dividido em 2 partes, um para cada lado do trilho, Fernando, porque foi uma batida super violenta. A gente sabe, né? O volume que tem o trem, a velocidade e o tamanho desse impacto dividiu o caminhão no meio, literalmente. Esse trem tinha saído do porto de São Francisco do Sul, atingiu em cheio esse caminhão quando ele estava cruzando a linha férrea. O acidente foi na madrugada desse sábado, no bairro Anita Garibaldi, em Joinville, e as imagens foram divulgadas no fim de semana. Apesar desse forte impacto de chamar tanto a atenção, ninguém ficou ferido, ainda bem. Olha, realmente algo para botar as mãos para o céu, viu? Esse caminhoneiro com esse impacto, o trem é difícil de parar. O trem precisa de quilômetros para conseguir parar. Mas para dividir um caminhão, né, Fernando? E foi surpreendido com esse caminhão atravessando a linha férrea, não deve ter percebido a presença do trem. Ainda em algumas localidades tem a cancela, nessa região aqui não. O trem buzina. Agora, o caminhoneiro não deve ter ouvido nem visto o trem. Infelizmente, o acidente aconteceu, mas por sorte, nada mais grave, só o prejuízo material. Este ano, a medida provisória que possibilita a redução da jornada de trabalho com o benefício emergencial vai voltar. Vocês lembram no ano passado que o governo federal apresentou essa medida para as empresas? Condições especiais para que a empresa pudesse fazer o quê? Deixar o funcionário em casa, reduzir a jornada de trabalho. Eu digo condições especiais porque o governo deu, sim, subsídios a essas empresas para que elas conseguissem manter o quadro de funcionários. Qual era a ideia do governo federal com essa proposta? Você reduz a carga horária, reduz o salário, o governo federal paga uma parte deste salário. Ou então deixa o sujeito em casa, o trabalhador por alguns meses em casa, bancado pelo governo federal, mas você, empresário, não pode demitir. A ideia do governo foi fazer o seguinte: vamos ajudar as empresas a se manterem abertas, vamos ajudar os trabalhadores, mas tudo isso para que o quadro de trabalhadores não seja reduzido. Então, uma das contrapartidas que a empresa teve que oferecer ao governo para participar desse programa era não demitir ninguém. E isso ajudou bastante. Terminou em dezembro, mas a boa notícia é que foi aprovado novamente e vai ser prorrogada. Vai ter a mesma medida provisória neste ano. A ideia é justamente fazer com que as empresas não fechem as portas. Quem vai contar para a gente, ficou interessado, você que é empresário, você que é trabalhador, preste atenção porque o Paulo Henrique vai contar para a gente como vai funcionar neste mês. Por conta da pandemia, muitas empresas estão tendo que trabalhar com um número menor de funcionários. Terminar o ano no vermelho, correndo risco de fechar as portas ou demitir trabalhadores. Essas são escolhas que ninguém gostaria de fazer. O benefício emergencial foi uma medida instaurada para manter empregos durante a pandemia. As empresas, com apoio do governo federal, poderiam escolher entre 4 tipos de acordo, prevendo a redução da jornada de trabalho e do salário. O governo pagava baseado no seguro-desemprego o restante do salário que era poupado pela empresa.
Em contraponto, o trabalhador mantinha o contrato e não era demitido. As reduções poderiam ser de 25%, 50%, 70% ou da suspensão total da jornada de trabalho e salário. Elas se mantiveram ativas de maio até dezembro de 2020. Com essa ajuda do governo, teve empresa que conseguiu se manter, retomar o fôlego e, inclusive, em um ano cheio de prejuízos, crescer. Infelizmente, quando a gente entrou na crise, o mundo ficou assustado e, de fato, os pedidos pararam de entrar. Foram 2-3 meses que foram muito baixas as vendas, foi um momento realmente bem assustador. E a gente, só a diretoria vinha aqui nas segundas-feiras para sentar, olhar os números e pensar o que seria dali para frente. E a gente estava fazendo conta, a gente via que o nosso caixa ia aguentar até dezembro. Naquele cenário, a pior situação foi perder o trabalho, né? De uma família precisar de dinheiro para comer, para se manter, e daqui a pouco praticamente a família inteira estava desempregada. Então, poder utilizar um recurso de redução permitiu que a gente deixasse o nosso time seguro de que, gente, vamos ter que reduzir, o mundo está recessivo, mas de que não haveria a demissão. Em Santa Catarina, a medida salvou quase 500 mil empregos. Em um total de 873 mil contratos firmados entre as empresas e funcionários. Na sua grande maioria, contratos de suspensão completa. Porém, mesmo com essa ajuda, o impacto foi grande em todos os setores. Em Santa Catarina, os setores mais atingidos foram os da indústria e dos serviços. O início da pandemia causou muitas dúvidas no setor empresarial. Não se sabia como é que ficaria o comportamento do consumidor. Portanto, a medida provisória ela foi importante para a redução da jornada de trabalho, o que permitiu a manutenção dos empregos. Mas a pandemia não acabou. Os decretos contra a Covid-19 continuam tendo mudanças e o empresário ainda luta para se manter vivo. Por isso, a retomada dessa medida foi aprovada no Congresso Nacional e deverá entrar em vigor em breve. Vai ser mantido praticamente as mesmas regras. Ele já vem dizendo que o benefício será mantido por 4 meses apenas, né? Por enquanto. O ano passado também teve prazos reduzidos, depois isso foi alterando na medida do possível. Agora, com essa liberação na lei orçamentária, injetando esse dinheiro, então, acredito que o governo consiga fazer esse controle para ir liberando aos poucos e talvez aumentar esse prazo. Agora, a esperança dos comerciantes é que, com esse benefício, eles consigam salvar mais empregos e continuar crescendo. Agora se espera que cerca de 5 milhões de contratos de trabalho possam ser suspensos. Para o estado de Santa Catarina é muito importante. Ainda que nós tenhamos, assim, pelo que se vê, uma retomada econômica mais concreta e mais pujante, até pelas nossas características em relação ao resto do país, é uma situação que nos obriga a ter esse apoio. É claro que é uma ajuda importante aos empresários. Claro, tem muita empresa aí à beira da falência, sem conseguir faturar. O setor de eventos, por exemplo, eventos mesmo, baladas, shows, quebrado. O setor está completamente destruído. E claro que o funcionário, no momento em que tem a carga horária reduzida, ou até mesmo a dispensa por alguns meses, fica preocupado. Mas antes de perder por completo o emprego e a empresa cortar esse posto de trabalho, esta ajuda, esse benefício mantém estes postos de trabalho abertos nas empresas. E é assim que tem que ser, estamos falando disso desde o início da pandemia. Se você vai restringir alguma atividade, você tem que dar subsídio. O que tem de empresa hoje precisando, e eu questionei o secretário da Fazenda aqui na última conversa que tive com ele, o Rogério Macanhão. Como é que vai ser a burocracia? Porque a gente ouve diariamente o pequeno empresário, aquele que tem a lanchonete, aquele que tem a barbearia, falando o seguinte: na hora de pegar a linha de crédito que estão anunciando na televisão, é tanta burocracia que o dinheiro não chega, não tem vez. Então, neste momento, a gente está aí trabalhando com as linhas de crédito do BRDE, do Badesco aqui em Santa Catarina, que foram anunciadas no mês passado, R$1,5 bilhão de reais. Agora, essa nova etapa de benefícios do governo federal, na intenção de garantir e preservar os empregos. Agora, o trabalhador precisa entender que, neste momento, as empresas vão ter que se adaptar. E, principalmente, o governo, ou os governos, têm que entender mais ainda que
Se essas empresas tiveram a redução na possibilidade de trabalho por conta de restrições, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Porque se a roda parar, aí não tem jeito. Seguimos com você, tem informação. Até 1h15 da tarde, somos o SCC Meio Dia. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais e conferir as notícias do nosso estado lá no scc10.com.br. Agora eu quero falar com você sobre o canal de acesso ao Porto de Itajaí e também ao Porto de Navegantes. Na semana passada aqui a gente falou da Potira. Lembra da Potira? Lembro da Potira, Fernando. A Potira é uma tempestade subtropical que acabou promovendo ondas de mais de 10 metros de altura, o mar completamente agitado, uma ressaca pesada. E aí os portos foram fechados por conta da Potira na semana passada. Então você que comprou alguma coisa da China aí vai ter que esperar mais um pouquinho. Vai ter que esperar. Os portos fecharam, mas também foram reabertos depois que a Potira acalmou, viu, Maria Estela? Pois é, a gente vai atualizar então essa questão dos portos agora, de Itajaí, Navegantes. A gente está acompanhando essa situação aqui no SCC Meio Dia e mostrando inclusive o fechamento do canal, né, por causa do clima na semana passada. Então a Grace agora está nos moles de Itajaí para mostrar ao vivo a situação do mar e a atualizar também sobre o canal que o Fernando já disse aqui que voltou a funcionar, né? Voltou a funcionar, reabriram o canal dos portos. Olha, já estou vendo o mar bem mais tranquilinho aí. Na semana passada eram ondas agitadas, preocupação com os turistas e com os surfistas, melhor dizendo. Conta pra gente como é que tá aí agora. A Potira já se foi, hein, ô Grace Cezemel? Bom dia, Grace. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria. Bom dia a todos. Olha, ainda bem que a Potira foi embora, né? Agora, então, o canal de acesso do complexo portuário aqui de Itajaí Navegantes, ele foi reaberto. Isso aconteceu já na manhã de sábado, por volta das 7h30 da manhã. O canal foi reaberto após análises da Marinha, que constataram, então, que estava seguro para fazer as manobras. A gente vai aproveitar para mostrar ao vivo aqui para você. A gente deu sorte, porque nesse exato momento, um rebocador, que é esse barco aqui que fica aqui no complexo, né? Ele está aguardando já para fazer uma nova manobra de um navio que está em alto mar esperando. Ele se posicionou aqui nesse exato momento em que a gente faz essa entrada ao vivo para mostrar aí, inclusive, que as manobras então estão acontecendo normalmente desde sábado. O complexo portuário aqui de Itajaí, que engloba o Porto de Itajaí e também de Navegantes, está funcionando. Olha só que bacana. Então a gente vê que está bem mais tranquila a situação aqui do Rio Itajaí-Açu. É aqui que a gente tem o encontro do rio com o mar. Então eu vou pedir para o Matheus Fontana mostrar agora também a imagem do mar, que fica aqui ao lado. Esses aqui são os moles da Barra de Itajaí. A gente tem o rio de um lado e aqui desse outro lado a gente tem o mar, a praia do Atalaia, que, como você falou, Fernando, estava o mar bem agitado na última semana, como a gente mostrou aqui no SCC Meio Dia. Hoje a gente vê que a situação é outra. O mar já está bem mais calmo, bem mais tranquilo. A gente vê que também já foi liberado para os banhistas. Algumas pessoas aproveitam essa segunda-feira de sol para aproveitar, né, esse dia lindo. E olha só esse dado interessante. Então, por conta da situação do porto, né, que ficou fechado aí o canal por 3 dias, 11 navios que viriam para cá, eles não puderam fazer as manobras. Então, 11 navios não puderam descarregar aqui em Itajaí e em Navegantes. O porto ainda não sabe precisar qual é o prejuízo disso tudo, mas a gente sabe da importância que o complexo portuário tem aqui para a nossa região. A gente vai mostrar agora umas imagens que a gente fez durante a última semana, na sexta-feira, para vocês conseguirem acompanhar e fazer essa comparação aí de casa. Olha só, o mar realmente estava muito agitado, as ondas chegaram a 4 metros de altura na sexta-feira na Praia Brava de Itajaí. Então, por conta disso, até os banhistas não podiam frequentar o mar, estava liberado apenas para os surfistas com grande experiência e também equipamento de segurança. Então, a situação era essa, o mar muito agitado, as ondas violentas, muito vento também aqui na região. Aí, nesse último vídeo que você vai ver agora, a gente mostra aí a consequência da tempestade subtropical Potira lá em Balneário Camboriú, na Avenida Atlântica. A avenida foi praticamente engolida pelas ondas. A ressaca estava muito grande, né, como vocês puderam ver aí nas imagens, mas a gente não tem registros de prejuízos lá em Balneário Camboriú. Então agora tudo certo, vida normal aqui em Itajaí região, canal do complexo portuário aqui de Itajaí Navegantes liberado para as manobras dos navios. Eu devolvo para vocês aí no estúdio. Grace Cezemel, que praia é essa daí mesmo que você tá, hein, Grace? Que praia que é? O pessoal pode tomar banho aí, é liberado para os banhistas aí? Sim,
Fernando, essa daqui é a praia do Atalaia, é a primeira praia aqui que a gente chama de Itajaí. É uma praia que costuma ser tranquila, também muito frequentada por surfistas. Atalaia. Hoje, então, como está liberado, algumas pessoas estão aqui se banhando, aproveitando esse dia que o dia está lindo hoje aí, Fernando. As pessoas ficaram uns dias aí sem poder aproveitar. Hoje, quem está de folga não está perdendo tempo aqui em Itajaí, Fernando. Atalaia. Eu já fui nessa praia aí, Você Fernando. já foi lá no Atalaia? Já fui, uma praia pequenininha, bem gostosa, faz tempo, viu, Grace? Que delícia. E tá um dia lindo, mas tá ventando, ó. Dá pra ver as bandeirinhas ali. Eu não sei como que esse povo tá tendo coragem de mergulhar, não. O povo tá na água ali, tá um pouco Maristela. frio, não tá, não? O povo tá na água. Agora mudou também o decreto, você já viu com a gente aqui. Segura a imagem que tá bonito lá, a imagem. Olha que segunda-feira inspiradora que a gente começando com essas imagens aí lá de Itajaí. Alô, Itajaí, olha aí, ó. Região do Atalaia, ao vivo aqui. O pessoal tomando um banhão mesmo, Maristela. É hora de mergulhar. Agora, 12h09, daqui a pouco o povo vai sentar na cadeirinha, comer um pastelão de camarão, hein, Maristela? Vai ter sol o dia inteiro, pelo menos, Saudade do viu? verão. Tchau, Grace. Obrigada, Grace. Vamos para a previsão então, né, Fernanda? A semana está começando com um tempo estável aqui em Santa Catarina. Sol, então, em todas as regiões, tempo firme nessa segunda-feira. E o que chama a atenção, gente, é a queda nas temperaturas. A partir de hoje à noite, você já vai notar o friozinho chegando por aqui. Claro que o destaque vai para a região dos Planaltos, né? A Serra Catarinense aqui, ali de Urupema, Urubici, São Joaquim, por ali o frio vai ser mais intenso. Dá só uma olhadinha, ó, no sul não passa de 23 hoje, na Serra é 19 a máxima, olha a diferença, né? Na região oeste a máxima é de 23, Planalto Norte 22, 25 na região norte, no Vale do Itajaí a máxima é de 26 e no litoral não passa de 24. Eu quero chamar a atenção, Fernando, que agora eu dividi o nosso mapa aqui na região do Planalto Norte. Antes eu não mostrava essa região e foi uma telespectadora que entrou em contato comigo e disse assim: Marister, eu moro aqui em São Bento do Sul e a nossa temperatura, o clima é muito diferente do litoral norte, ali região mais de Joinville. Então, por favor, ajuda a gente aqui também mostrando a previsão do tempo. Então eu separei agora e eu vou mostrar sempre para vocês, região de Campo Alegre, São Bento, mostrar a previsão do tempo para vocês, separadinho para vocês se organizarem melhor. Agora, amanhã o tempo continua estável, viu? Sol em Santa Catarina e tem alguns nevoeiros ao amanhecer. Apenas na região do Planalto Norte, aí é que pode ter uma chuvinha fraca na madrugada e no início do dia. Então, galera de São Bento, aí amanhã pode ter uma chuvinha no começo do dia. E mais uma vez o destaque vai para as temperaturas baixas ao amanhecer em todas as regiões, com previsão de geada nas áreas mais altas de Planalto, viu? Ao longo do dia esquenta um pouquinho, né, gente? Um pouco mais, mas as temperaturas seguem amenas nessa terça-feira. Ó, em Floripa, amanhã a máxima é de 24, que é a mesma máxima de Blumenau. Joinville, 23, Criciúma, 22 graus amanhã. Chapecó também não passa disso, ó, na região oeste. São Bento, a máxima é de 20 e em Lages a máxima é de 19. Olha a mínima de Lages, a mínima é de 5, mas já fica o alerta aqui para essa previsão de geada amanhã. Algumas cidades da região serrana podem ter temperaturas negativas. O frio chegou, Fernando. Temperaturas negativas na Serra Catarinense? Tipo o quê, assim, -1? -1, -2, deve ficar por aí em algumas cidades. Em Lages não tem essa previsão, mas outras cidades ali, mais como alto. Bom Jardim da Serra, São Joaquim, por ali a gente já Urubici, deve ter. Urupema. Urupema. Tempo estável. Estável, solzão. O que significa tempo estável? É que é estável, não tem instabilidade, então não tem chuva, a gente deve ficar com o tempo sol, ensolarado. Instável? Algumas nuvens. Instável quando tem chuva, muitas nuvens, o tempo nublado. Então, quando você fala assim, o tempo vai ficar instável, que vai acontecer uma turbulência. Uma instabilidade. Vai mudar alguma coisa. Isso aí. E agora estável é o contrário. Tempo tranquilo, tempo seco, tempo firme. Você está na câmera 1, Marister. Ah, eu tô na 1? Isso. Eu tava olhando para lá o tempo inteiro. Tá bom? Tá aí a previsão do tempo, Marister contando pra gente que o friozinho vai chegar por aqui. Deixa eu conversar com a Morena agora. A Cibele está chegando aqui para contar pra gente que é o seguinte, negociação de dívidas. E aí, você gostou do assunto, né? Pois é, tem ação para negociar dívidas e ter o nome limpo novamente. Conta pra gente, hein, Cibele? Pois é, Fernando. E aí você pode pensar assim, mas em tempos de pandemia, tem gente que perdeu o emprego, talvez não tenha condições de assumir uma nova dívida para tentar quitar o débito. Só que aí eu coloquei em destaque na coluna, Fernando, essa ação do Serasa, que oferece até 90% de desconto, é online, faz a negociação online, tira as dúvidas grátis e dá para assumir até uma parcela a partir de R$ 9,90 por mês. Então é uma condição
muito bem vista pelos educadores financeiros, pelos assessores financeiros, como uma oportunidade de limpar o nome. É sobre isso que a gente vai conversar agora. Você pode acessar no SCC10, tem todos os detalhes lá para você, mas a gente já adianta o assunto aqui com o Paulo Henrique, que vai trazer para a gente, né, Paulo, os detalhes para quem em casa prestou atenção e falou, olha, eu tenho uma dívida no Serasa, eu quero limpar meu nome. São 50 empresas, né, Paulo, que estão com esse acordo no Serasa para baixar o preço mesmo, o valor da dívida, o juro, e conseguir parcelar bem para a pessoa conseguir assumir essa parcela e limpar o nome, né, Paulo? Bom dia. Bom dia, Cibele. Ótima semana para quem nos acompanha. Segunda-feira de sol aqui na capital, como a Maria Esther já trouxe, para a gente trazer notícia boa para quem precisa, não é mesmo? É a ação do Serasa. O nome é Serasa Limpa Nome. São negociações que podem chegar até 90% de desconto e, como você bem disse, parcelas que vão a partir de R$ 9,90 mensais. Essa ação ela teve a motivação no número de inadimplentes que cresceu e muito no Brasil. Só no último mês foram cerca de 1 milhão de pessoas que adquiriram novas dívidas e agora somam 62 milhões de brasileiros que estão negativadas. São 50 empresas, como você também falou, 50 empresas que estão participando da ação e, segundo o Serasa, os acordos eles demoram poucos minutos para serem fechados. Basta acessar o site do Serasa, www.serasalimpaNome.com.br ou então baixar o aplicativo do Serasa no seu celular. Para quem não tem internet, há também a opção de ligar de forma gratuita para o 0800 591 1222. Mas fica a dica, Cibele. Quem tem uma empresa que está precisando negociar e ela não está na lista, vá até o local, negocie com o gerente, faça tudo o que tiver que fazer, porque vale a pena manter o nome limpo, livre de dívidas, não é mesmo? Volto com você. Obrigada, Paulo, pelas informações. Está aí uma oportunidade, né? Quem sabe? Quem sabe a partir de R$ 9,90, né, Fernando? Consegue deixar o nome limpo. E a dica é sempre renegociar. Se não tiver a empresa que você precisa acertar as contas, se não tiver nessa lista das 50 que estão cadastradas na Serasa, liga direto na empresa e negocia. 50 empresas estão cadastradas para poder oferecer? Empresas. Privadas e públicas, certamente. Bancos, empresas que vendem imóveis, empresas de telefonia, empresas que, no geral, né, as pessoas acabam retendo bastante dívida, por isso elas foram... A gente sabe, né, Cibele, que o brasileiro não gosta realmente de ficar devendo, fica porque é necessidade, né, às vezes não tem condições de pagar a conta, prioriza, por exemplo, a alimentação, e aí uma continha vai atrasando ali, uma continha vai atrasando aqui, agora renegociou, muitas vezes com juros muito baixos, você consegue ir pagando essa parcelinha e o nome já fica limpo novamente. E o crédito nesses momentos, exatamente pelo aperto, ele é importante. Então conseguir ficar com o nome limpo, quem sabe para ter o seu cartão de crédito, para ter a vida financeira em ordem, para conseguir se organizar mais com a família, também faz a diferença. Então por isso que essas oportunidades são importantes e a gente dá destaque aqui. E é muito ruim a gente ficar sem crédito, né? Ter que pedir o nome emprestado. Você faz lá o crediário no teu nome para eu comprar um negócio lá para os filhos. É triste, eu sei como é que é. Liga lá, pede para ver se alguém empresta o cheque, né? Empresta o cheque, empresta o cartão de crédito. Então essa é a oportunidade. É muito bom para a economia porque com o nome limpo as pessoas podem voltar a comprar. Então tá aí, lá na coluna da Cibele, é isso, Cibele? Isso. SC10.com.br /Cibele Fávero. É isso aí. Sabe que o Laércio agora está de colunista lá também. Pois é, ninguém contou nada pra gente, essa novidade. Apresentador e colunista. Eu li ele esse final de semana, estava falando de Domingo Legal e por aí vai. Bora lá então, vamos falar de Banco Solidário. A gente já contou lá no início do SCC Meio Dia para você, essa iniciativa, um ato de criatividade mesmo, da criação de um banco social para ajudar as comunidades que precisam. A Maria Esther está aqui para contar comigo essas novidades, porque é o seguinte, o órgão que cuida do banco cuida do dinheiro, não deixa o dinheiro ficar correndo na mão dos outros, mas ajuda quem precisa, Maria Esther. Vamos ver a reportagem? Vamos ver. Como é que funciona? Não, aqui ó, ele utiliza uma moeda social para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social, Maria Esther. É o que a gente vai mostrar para você agora, viu? Em pouco mais de um ano, o banco ele já tem colaborado no complemento de várias famílias aqui da Grande Florianópolis. Olha só.
Como surgem as boas ideias? Pois é uma dúvida constantemente debatida em nosso cotidiano. Será que as boas ideias são exclusivas daqueles que possuem um dom nato? Ou será que são fruto de pessoas que tiveram acesso a uma educação formal mais elaborada, o que fazem pensar de forma mais criativa? Xiii, é um tipo de debate que pode ser longo, por horas. Mas o assunto que vamos tratar surgiu exatamente para tentar responder outras perguntas desde que o coronavírus se tornou um surto mundial. E são elas. A cesta básica tem sido suficiente para famílias em vulnerabilidade social em termos nutricionais? Como empoderar famílias para que elas possam adquirir itens de alimentação e de higiene da sua escolha, sem terem que sair de suas comunidades? Como podemos fortalecer a relação entre os residentes de uma determinada área com comerciantes e pequenos mercados locais? Com tantos questionamentos, o ICOM, o Instituto Comunitário da Grande Florianópolis, surgiu para amenizar a situação da fome e vulnerabilidade da nossa região. Esse trabalho a gente aplica junto o ICOM e o IVG 122 mil por mês para dar conta desse processo. Na prática, o Banco Comunitário funciona da seguinte maneira. Ele recebe doações de empresas, pessoas físicas e os moradores cadastrados nesse programa são beneficiados com o valor de aproximadamente R$200. E esse valor é trocado por mercadoria do comércio de cada localidade. É isso mesmo, Camila? Falei certinho? O legal do Banco Comunitário é que essas moedas sociais digitais só podem ser utilizadas em pequenos comércios locais cadastrados nas próprias comunidades. Assim a gente consegue apoiar as famílias, que estão precisando de ajuda para adquirir itens de alimentação, higiene e limpeza, ao mesmo tempo que a gente fortalece a economia local do território. Em um ano de atuação, já foram atendidas 883 famílias, impactando cerca de 3.300 pessoas em 15 comunidades em vulnerabilidade social da Grande Florianópolis. Famílias como a da Luana, que é moradora da Serrinha e é uma das beneficiadas com o projeto. Está ajudando muito a gente. Essa moeda está sendo uma mão na roda para a gente. Eu, por exemplo, também estou desempregada. Muita gente aqui está desempregada. Não tem outra renda, né? Então, está sendo muito importante para a gente. Está facilitando o nosso dia a dia, porque não é fácil, né? Ainda mais nessa pandemia. Então, para mim também está sendo maravilhoso. No mês de abril, foram 613 famílias e mais de 30 pequenos comerciantes fortalecidos. Aumentou o nosso movimento. A gente, com o aumento, teve a chance de comprar num preço melhor. Então, ajudou ao comércio e os moradores, né? E a gente acredita que nosso comércio não demitiu nenhum funcionário por causa da moeda social, né? Um dos parceiros do Banco Comunitário é o IGV, o Instituto do Padre Wilson Grow, atuando junto para levar a moeda social a 4 unidades na região: Serrinha, Morro do Mocotó, Monte Cristo e Comunidade da Praia, em Palhoça. A mãe pode escolher o que ela quer comprar também dentro desses processos, né? É diferente da cesta básica. Cesta básica você ganha a cesta e aqueles produtos que estão ali. Assim você também pode fazer uma opção. Segundo, a gente articula dentro desses mercadinhos também, articula junto às famílias e articula no território. Uma moeda social, virtual e que na prática faz uma grande diferença. É uma grande roda gigante solidária e eu acho que esse é o grande trabalho. Vocês conseguiram entender, onde é que eu estou aqui? Vocês conseguiram entender o que significa um projeto desse para uma família carente que consegue duzentão para comprar no mercadinho do bairro? Vocês conseguiram entender? Para muita gente, R$200 vai assim, né? A gente nem percebe. Agora, a comunidade unida para atender o mercadinho que está passando por necessidade, que não vende, e principalmente para matar a fome de quem precisa. Costumo dizer aqui que quando você vai fazer uma doação, você tem que ter certeza. Por isso que nós aqui do SCC gostamos de mostrar projetos consolidados, com credibilidade, que há anos estão aí, como por exemplo esse, o ICOM junto com a fundação ali do Padre Wilson Grow, porque quem doa quer ter a certeza de que esse dinheiro está indo para o lugar certo. Haja vista que são fraudes que não acabam mais nesse Brasil. Agora, é um negócio tão simples, é um negócio tão didático,
mas que faz uma diferença na vida das pessoas, é algo surreal. Olha a criatividade. Tem banco, mais banco, hein? Que tem dificuldade de conseguir encontrar o pagamento para o auxílio emergencial, é governo do estado discutindo aqui em Santa Catarina há mais de um ano o pagamento de R$200 para o auxílio emergencial, governo federal da mesma forma, e aí o povo resolveu se juntar e falar o seguinte, não, o que a gente puder fazer, a gente faz. Se você não entendeu essa dinâmica ainda, é legal, provavelmente temos aqui em todo o estado voluntários, presidente de ONGs que estão nos assistindo agora, e que esse projeto pode ser e deve ser levado adiante, copiado mesmo. O Instituto recebe as doações, o cadastro é feito, cai na conta do Instituto, aquilo é tudo prestado contas, é um instituto de credibilidade, o ICOM, enfim. Dinheiro está lá, doação que vem do estado inteiro de pessoas que têm condições. Só que em vez de dar esse dinheiro, ou então de comprar o produto e entregar para as famílias, o que eles fazem? Criaram um banco, uma moeda solidária, cadastra a família lá do bairro que está precisando dessa doação, comprova que realmente precisa, cadastra o mercadinho do bairro também, e aí chama as pessoas, ó, chegou a doação aqui, você está precisando? Vai lá, R$200 você pode comprar o que você precisa lá, nós não vamos entregar para você, você vai lá e escolhe o que você está precisando. Isso é de uma dignidade, é de um cuidado com as pessoas, é incrível. Parabéns de verdade a todos os envolvidos, a gente se enche de alegria mostrando isso aqui. A gente se enche de alegria e de esperança vendo a comunidade se ajudando. É muito lindo. Se você tem algum projeto aí que vale destaque, que vale ser copiado também, manda para cá. Aqueles projetos de credibilidade que você conhece, que prestam contas, a gente quer mostrar aqui, porque estão fazendo a diferença na vida do catarinense, do brasileiro, neste momento de pandemia. Tá aí o telefone, 99162-2676, manda para cá, a gente quer conhecer a história aí do seu bairro, da sua cidade. A procura pela vacinação da gripe em Jaraguá do Sul está baixa, Cibele Fávero. Fernanda, é sobre isso que a gente fala agora, porque a meta era vacinar 18 mil pessoas, mas pouco mais de 3 mil foram imunizadas até agora. Por isso que a gente vai conversar com o David Sacramento ao vivo, Fernando, para ele trazer para a gente esses dados e também o alerta para a importância das pessoas irem tomar a dose. A gripe, se fosse do coronavírus, está todo mundo esperando. Agora da vacina da gripe tem e também ajuda bastante. Vamos lá, David, como é que faz para vacinar aí em Jaraguá do Sul? Conta para a gente, bom dia. É isso mesmo, Fernando. Bom dia para você, bom dia para a Cibele e a todos que estão acompanhando o SCC Meio-Dia neste momento. Infelizmente, a Secretaria de Saúde de Jaraguá do Sul está em alerta por conta da baixa procura da vacina da gripe, principalmente no grupo infantil. Isso significa que os pais estão deixando de levar os seus filhos para se vacinarem contra a gripe. Até o momento, como vocês pontuaram aí, foram vacinadas 3.295 pessoas na cidade de Jaraguá do Sul. Isso daquele grupo aí prioritário que vai estar recebendo primeiro esta vacina da gripe. Fazem parte dessa etapa as crianças menores de 6 anos, as gestantes, mulheres que tiveram filho recentemente, povos indígenas e trabalhadores da saúde também. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, o público que deve ser vacinado nesta primeira etapa da campanha da vacina abrange cerca de 18.590 pessoas. E essa campanha vai até o dia 10 de maio. Inclusive, nós conversamos nesta manhã com o secretário da Saúde de Jaraguá do Sul, Alcil Moretti, e ele falou sobre essa preocupação mesmo que o município está tendo aí pela falta das pessoas de irem se vacinar contra a gripe. Nós vamos acompanhar o que ele disse. Nós estamos muito preocupados porque essa vacina ela é muito importante e nós temos visto, a nível de Brasil, uma diminuição nas complicações, uma diminuição nas internações. Então, o pedido que eu faço, em nome da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Jaraguá do Sul, que as pessoas venham tomar vacina. Nós temos 16 postos de saúde vacinando da vacina da gripe, enfim, aqui no município de Jaraguá do Sul.
Apesar dessa baixa procura, como o próprio secretário da Saúde acabou de pontuar aí na sua fala, existe uma expectativa da Secretaria de Saúde que nos próximos dias esse número de pessoas que vá se vacinar contra a gripe venha a aumentar. Isso porque muita gente acaba deixando mesmo para a última hora, né? Agora, só para que pontuar essa informação, porque como a gente está falando de duas vacinas, né, da Covid-19 e também da gripe, no caso aí da campanha da gripe, não é necessário realizar agendamento. É só ir mesmo de forma espontânea a um posto de saúde de Jaraguá do Sul. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, David, pelas informações. Está aí o alerta, né, para as pessoas procurarem os postos de saúde. Aqui na capital é com agendamento que é feito. Você pode se informar no postinho da sua cidade como é que está sendo feita essa vacinação para levar a sua família, crianças. Já tem, né, uma série de pessoas que precisam tomar as doses nessa primeira etapa. Seguinte, toma a vacina contra a gripe, reforça o seu sistema imunológico. Afinal de contas, a pandemia continua aí. Em Lages, uma residência ficou totalmente destruída depois de um incêndio. É sim, Fernanda, é sobre isso que a gente fala agora, porque, por sorte, ninguém ficou ferido. Mas, segundo informações dos bombeiros, o fogo teria sido causado pelo fogão a lenha. Olha o perigo. Por esse motivo, é preciso redobrar os cuidados com o uso dos fogões a lenha, lareiras, também os aquecedores nessa época do ano. A gente já viu que vai esfriar, então atenção. As temperaturas começam a baixar aqui na Serra e já é possível ver várias casas com as chaminés saindo aquela fumacinha. Nessa época, os fogões a lenha entram em cena e são comuns por aqui. Muita gente utiliza os equipamentos para aquecer a casa, mas é preciso tomar alguns cuidados. No caso do fogão a lenha, nós podemos considerar a questão da portinhola, né? Muita gente coloca o material para incendiar, o material combustível, e deixa a portinhola aberta. Nesse caso, pode sair fagulhas da queima e acabar iniciando, né, uma queima de um sofá, de qualquer outro cômodo, de qualquer outro equipamento que tenha próximo a esse fogão a lenha. Além dos fogões, os bombeiros alertam que é preciso cuidado também com as lareiras e os aquecedores. No caso das lareiras também é possível acontecer isso, por isso aquelas grades, elas acabam evitando esse pulo das fagulhas da queima no interior do equipamento para fora, né? Podendo incendiar um outro equipamento, como um sofá, uma cortina ou qualquer outra coisa que tenha próximo, né? Que seja também um motivo de material combustível. A casa que pegou fogo ontem era de madeira e ficou totalmente destruída. Os bombeiros ainda não fizeram a perícia, mas a principal hipótese é que o incêndio tenha sido causado pelo fogão a lenha. E esse tipo de ocorrência aumenta nessa época. Com a chegada do frio, nós temos então esse aumento direto, né, no número de incêndios causados por esses equipamentos. Perigo, né, gente? Agora a chegada do inverno, mais uma vez, principalmente essas casas de madeira, tem que ficar atento. Recomendação, mais uma vez, dos bombeiros. A Sheina contando pra gente essa história que vem lá de Lages, na Serra Catarinense. Vamos lá, scc10.com.br, confere as notícias de Santa Catarina lá no nosso portal. Agora, dá só uma olhada, Marister, que atitude bacana que aconteceu em São José, na Grande Florianópolis. Fernanda, a pequena Júlia, que acabou de completar 7 anos, ela é fã da Polícia Militar. O sonho dela é ser policial quando crescer. E olha só a surpresa que ela recebeu na festa de aniversário. Olha só. Olha aí, a pequena Júlia, ela fez a festinha. Quem apareceu lá, hein, Marister? Quem? Os policiais. Os policiais militares. Olha o presentão. Olha que legal. Levaram até uma farda para ela. Uma farda. Na verdade, foi a mãe dela, Michele, que comprou a farda e pediu para os policiais irem lá, né, entregar o presente para ela. Agora, Fernando, o que chamou mais atenção nessa história, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, foi a reação da Júlia quando os policiais chegaram lá. A gente está com o vídeo aí no ponto para mostrar. Ela ficou apática. Ela não entendia. Não entendeu o que está acontecendo. Será que vieram me prender? Olha só. A Elza. Ô, Juju, olha. Júlia. Você que é a Júlia? Oi, Júlia. Você que é aniversariante? Tudo bem? Olha que legal. Fica em pé, Júlia. Fica em pé. Tudo bem comigo? Tudo bem. Eu queria te abraçar, mas eu não vou te abraçar, tá? Olha, vou dar um soquinho só, pode ser? E aqui, ó. Tudo bem?
Parabéns pra você. Que legal que são essas pessoas aqui. Aqui é os que ela fica abordando na rua pra tirar foto. Oi, vai. Olha que legal. Ô, Júlia! Olha pra ele, conversa! Gosta tanto da polícia assim. Respira. A mãe falando, respira, Júlia. Calma, mulher. Ela, dá pra ver claramente a felicidade dela, né? Como ela ficou assim, meu Deus, tão surpresa, né? Dos policiais estarem ali. Engraçado, Maria, é que a festinha dela tá toda decorada com a polícia Tá, militar. é o tema. É um batalhão da Júlia esse aqui. O motivo da festa dela é a PM, né? Olha, muito legal e os policiais com essa sensibilidade foram lá entregar o presentão pra Júlia, uma farda. Agora, deu pra perceber pela reação dela que ela gosta muito mesmo, muito, né? Não é tipo, eu gosto mais ou menos, eu gosto mesmo. Olha só que bonitinha que ela ficou, né? Toda fardada ali, foi dar rolê na viatura, conhecer tudo de perto. 7 aninhos, Fernando. É engraçado, né? Essas paixões que tem desde novinho, assim. E ela, provavelmente, se seguir pela essa carreira, pela paixão que tem, não é mesmo? Vai ser uma grande policial e é assim que tem que ser. O brasileiro não tem que ter medo da polícia. A polícia não está aí para prejudicar ninguém, desde que você não esteja fazendo nada errado. E essa aproximação da polícia militar com a comunidade é muito importante para a pessoa entender que a polícia militar não quer prejudicar ninguém, ela quer garantir a nossa segurança. É uma forma também de retribuir, porque esses policiais ficaram felizes com essa... Felizes, né? Imagina, tão novinha assim, tão fã deles, né? Que bacana. Bonita atitude deles também, né? De irem até lá. Vamos pro WhatsApp, Fernando? Vamos lá. Você acredita na influência da Lua? É a pergunta de hoje lá no A Tarde é Nossa? Na Tarde é Nossa. Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, mas antes tem participação aqui. O Renato, Fernando. Tô ligadinho em vocês. Que bom que os dados da Covid-19 estão melhorando. Mas temos que continuar nos cuidando, né? Olha aí, ó, o Renato tá opinando. Deixa eu ver quem mais. Matheus. Oi, Matheus. Sou aqui de Criciúma. Sobre o coronavírus, os hospitais ainda estão lotados. É verdade. Não podemos afrouxar os cuidados agora. Matheus, obrigado pela opinião, Matheus. A Nina, bom dia, trio. Quero tomar vacina logo. E nós também. Queremos, urgente. Nós também queremos. Obrigado, Nina. E agora sim, A Tarde é Nossa, 1h15. Você acredita na influência da Lua, Fernando? Não. Não acredita? A gente fez até uma enquete sobre isso e a grande maioria das pessoas não acredita mesmo. Que a Lua pode influenciar na nossa rotina, assim, tipo o quê? Cortar o cabelo? Cortar o cabelo, né? Influência no corte de cabelo, porque, por exemplo, eles falam que tem que cortar na Lua crescente, se você quer que o cabelo cresça. Agora, se você quer um cabelo volumoso e brilhoso, tem que ser na Lua cheia. E a minguante é pra quê? A minguante aí eu já não sei, acho que é pra cair cabelo. Tem o comportamento dos animais também, Fernando. Tipo o que, assim? O que o animal faz na Lua? Por exemplo, na Lua cheia, facilita a caça. Né? Acho que à noite, enfim, por eles conseguirem enxergar melhor, pela claridade. Tem também os pescadores, né? Que fala que influencia na atividade pesqueira, nas marés. Verdade, a pesca, né? Depende da lua, fica mais fácil, enfim. É verdade, eu tô lembrando agora do pessoal mais antigo que fala, agora tem que tomar remédio. Já viu essa? Tomar remédio de vermes também em determinado período da lua? Essa eu nunca tinha escutado. É, eu já vi. Remédio de vermes era em determinado período da lua. A gente conversou com um pescador e até separei um trechinho para mostrar para vocês e já convidar todo mundo para acompanhar a Tarde Nossa hoje. É o Marcel Manuel. Vamos ver. A lua cheia é boa. O peixe caminhar, o peixe viaja à noite, porque clareia o mar e o peixe gosta de viajar à noite. Então a lua cheia é bom para isso. A minguante para nós é meia fraca, a pescaria na lua minguante é meia fraca. A crescente já é boa também, porque influencia na maré, no marisco da pedra, que a gente também cultiva o marisco do costão, direto do costão. E a lua nova a gente mata muito peixe mesmo na rede do arrasto quando é a lua nova. É uma lua forte, é uma lua que significa muito para a pesca do arrasto de praia. Tá aí, viu, Fernando? Influencia sim, é o Marcelino Manuel. Falei errado o nome dele, é Marcelino Manuel. Ele é pescador lá do Zinga, dos ingleses. Lá dos ingleses, então influencia, a lua influencia. Influencia. O que será mais que a lua pode influenciar? Na gravidez, será? No parto. No parto também? No parto, as mães falam também. A gente vai fazer um compilado de toda essa influência, a gente vai conversar também com uma astróloga, falando em como isso influencia na nossa vida, no nosso comportamento também. Será que na nossa, por exemplo, assim, ó, no nosso dia a dia, hoje a lua tá cheia, daí eu tô mais feliz, será que influencia também? Com certeza, eu acredito. Sério? Eu acredito, Fernando. Hoje a lua tá o quê? Hoje ela vai ficar cheia, né? Vai ficar cheia? Vai ficar cheia, inclusive de hoje para amanhã. Tu também tá cheia, né? De hoje para amanhã tem uma super lua. A gente vai fazer o convite pro pessoal. Uma super lua.
que é aquela lua cheia gigantona, assim, sabe? Na madrugada de hoje para amanhã. Lobisomem daí aparece. Aí tem que tomar cuidado. Você acredita em lobisomem, Marista? Eu não acredito no Não lobisomem, posso perguntar mais nada, depois eu vou ficar enchendo o saco na internet. O WhatsApp do lobisomem, o que é? Você acredita em lobisomem? Essa é a pergunta para fazer, povo. Então tá, você acredita em lobisomem? Eu, hein? Eu tenho medo de lobisomem, eu não quero saber de lobisomem, não. A Sibeli tá rachando o bico aqui atrás. Então tá, participa com a gente aí. 1h15, você que se interessou pela Lua, fique colado aqui com o A Tarde é Nossa. Isso mesmo, o programa hoje tá legal. E tem o quadro Invasão também, Fernando. Olha, eu tive por lá na sexta-feira. Eu vi, o povo deu risada com você, atrás viu? das galinhas, preparei um omelete que ficou maravilhoso. Ficou uma delícia o meu omelete com carne, com farinha de mandioca. Com carne? Ai, ai, ai. Atenção agora, essa aqui é para nós arrematar a conversa aqui. Multa para quem não juntar o cocô da rua. O cocô do cachorro. Você passeia com o seu cachorro? Então preste atenção. A pergunta é, você recolhe o cocô dele da rua? Lá em Jaraguá do Sul, a Câmara Municipal quer, multar para quem não recolheu o cocô. Eu acho justo. É, com certeza. Eu acho justo, tem que recolher. Tem que recolher o cocô. Continua, Marista. Não quer falar do cocô? Ah, não, então é para eu ler? Achei que você estava dando a notícia. Então, a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul aprovou uma indicação que pede ao Executivo uma campanha informativa sobre posse e também cuidados com os animais de estimação. Pois é, tudo começou na Câmara de Vereadores. O projeto pede ainda fiscalizações mais duras e multa para quem não juntar o cocô dos animais na rua. David Sacramento, cadê tua bolsinha? Deixa eu ver, tá com aquela sacolinha de mercado para sair juntando aqui? O problema é quando sai um pouco mole, aí não dá. Vamos lá, David, conta pra gente. Multa de quanto, hein, para quem não juntar o cocô? Inclusive o David tá numa praça, tem que ficar tomando cuidado, porque quando eu saio com o meu cachorro, lá no pet, negocinho de pet lá, já vi gente que não juntou o cocô do cachorro. Mas tem muita gente que tem não que trazer junta, a multa para cá também. Seria legal, né? Seria legal mesmo se trouxesse essa multa para todos os lugares. Acho que está precisando mesmo, viu, Fernando? Seria cômico aí, né, se realmente não fosse sério. Mas, de fato, a Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul aprovou aí essa indicação que será levada ao Executivo para que crie aí campanhas, né, para que os donos dos animais, dos bichos, recolham o cocô dos bichos quando sair com eles para passear. Isso porque acontece que muita gente leva os animais para a rua, eles fazem lá, né, os dejetos deles, né, e acabam simplesmente ficando lá, fica para trás, as pessoas não retiram o cocô dos bichos das ruas. E existe, né, uma lei de número 6.988 de 2014, onde fala que o dono do animal fica obrigado a recolher os dejetos fecais em vias públicas. Agora, atenção aí para as multas, né, porque atualmente já existe uma multa fixada em Jaraguá do Sul de R$ 189 para casos leves. No caso de casos gravíssimos, pode chegar a R$ 1.896. Então, essa sugestão da indicação é que a campanha informativa seja através de cartazes, spots no rádio, anúncios em jornais e sites para conscientizar a população sobre essas regras e punições. Porém, também pede aí que o Executivo aumente, claro, a fiscalização sobre este tema para inibir as infrações, fazendo cumprir a lei. E o assunto realmente tem gerado bastante conversa, inclusive alguns parlamentares falam que é uma falta de senso as pessoas levarem os cachorros para as ruas e deixar lá, né, o cocô para trás. Atualmente, a Polícia Militar fica responsável por realizar essa fiscalização na cidade de Jaraguá do Sul. Só que, como diz, né, uma indicação, né, Fernando? Ou seja, é apenas uma sugestão dos parlamentares à Prefeitura, ao Executivo. No entanto, eles não têm uma data para cumprir essa sugestão. Só que já existe, né, inclusive, tratativas na própria Prefeitura de Jaraguá do Sul, que eles realmente querem, já está no planejamento da Prefeitura, aumentar essas fiscalizações e também essas publicidades para que as pessoas possam se conscientizar através dessas campanhas da importância de deixar a cidade limpa, né? Eu acho que é realmente uma sugestão que todos nós devemos acatar mesmo quando levar os nossos animais para as ruas, tirar, né, os seus dejetos do chão, né? Eu volto com vocês no estúdio. É isso aí, David Sacramento. Então agora vai virar lei. Vão multar quem não juntar o cocô do cachorro do chão, Fernando. Mais uma daquelas leis que não teriam necessidade se a gente tivesse educação, né, Maristela? Falou tudo. Porque o cachorro fez cocô, o mínimo que o dono tem que fazer é pegar o totozinho, botar na sacolinha e jogar no primeiro lixo, né? Não precisava ter multa para isso. Agora é isso, tem que multar mesmo para ver se o povo aprende. Inclusive tem que ser uma lei estadual, viu? Porque o que tem de cocô de cachorro pela rua aí... Aqui em Floripa tem muito mesmo. Vamos lá, tem informação para você.
Obrigado pela sua companhia. Já a Maristela lembrou aqui, 1h15 da tarde, a tarde é nossa, coladinho com o nosso SCC Meio-Dia. Vem a diversão da turma da Maristela, Maricotinho, Laércio Botego, e hoje o programa tá legal demais, como a Maria já contou pra gente aqui. Pescadores passaram por um susto em alto mar, em São Francisco do Sul, foi lá no litoral norte de Santa Catarina. Cibele, ficaram à deriva. Ficaram sim, Fernando. A gente vinha alertando aqui, né? Até já mostramos com a Grace a situação da maré. E lá no norte do estado também eles foram pegos de surpresa pela maré em alto mar e ficaram à deriva, perto da Ilha dos Barcos, na Baía da Babitonga. Eles pediram socorro por volta das 9 da noite desse domingo e horas depois foram, por sorte, encontrados e resgatados pelos bombeiros voluntários de São Francisco do Sul. O barco foi rebocado e, felizmente, não houve feridos. Foi um susto grande mesmo, Fernando. Passaram por um sufoco, o mar muito agitado, pescadores experientes, mas tiveram que pedir socorro. Que bom que foram resgatados. Como a gente viu, né, essa tempestade subtropical que atingiu Santa Catarina, fechando inclusive os portos, deixou realmente uma preocupação muito grande, mas terminou bem essa história, ficaram à deriva os pescadores, mas depois conseguiram encontrar o caminho para casa e que bom que tudo terminou bem. Inclusive, a gente mostrou ao vivo já aqui com a Grace que a situação já se normalizou no mar também ali na região do litoral norte, na região de Itajaí. A pergunta que a gente faz para você agora, que está preocupado com essa questão do coronavírus, é a seguinte: tive a doença, me recuperei, mas e agora? Quais são os prejuízos, as sequelas? Você que está se fazendo esta pergunta, a gente preparou uma reportagem especial. Pois é, cada vez mais as pessoas estão se queixando dos sintomas deixados pela Covid-19. São os sintomas da chamada síndrome pós-Covid. É uma das principais reclamações é sobre a confusão mental, dificuldade em lembrar coisas simples e que tem afetado só esse problema mais de 1 milhão de brasileiros. Vamos ver. O vírus se vai, mas deixa uma herança nada desejada. A síndrome pós-Covid mudou a rotina da Jerusa. A dificuldade para fazer tarefas simples foi observada depois que ela contraiu o novo coronavírus no ano passado. Mas até hoje ela lida com as sequelas. Uma da que eu reparei que é bem frequente é a dor de cabeça, que antes eu não tinha, e hoje acaba sendo mais constante. Além disso, também percebi mais recentemente que eu comecei a ter alguns esquecimentos, como marcar reunião e não me lembrar, marcar algum compromisso e não me lembrar. Para que eu não falhe, né, com os meus compromissos, agora eu tenho que anotar tudo, colocar despertador, porque senão eu acabo me esquecendo. São sintomas que têm aparecido com mais frequência, à medida que mais pessoas estão contraindo a Covid-19. O Brasil já soma 1.400.000 casos de síndrome pós-Covid. Mesmo nas pessoas que tiveram os sintomas mais leves da doença ou até mesmo os assintomáticos, os prejuízos deixados afetam a parte cognitiva e as pessoas têm sentido dificuldades para executar tarefas simples do dia a dia. Até mesmo na hora de estudar, ter que memorizar um texto, ter que memorizar alguma frase, eu tenho uma dificuldade absurda, coisa que eu não tinha antes, né? Os sintomas que a Jerusa está sentindo fazem parte do chamado brain fog, uma confusão mental que causa redução da memória, dificuldade de concentração, déficit de atenção e até dificuldades para falar. 70% a 80% das pessoas que têm Covid, elas podem desenvolver a síndrome pós-Covid, mas ela não está relacionada diretamente com a gravidade da doença. Ela pode acontecer de 20% a 30% dos casos serem casos leves ou até assintomáticos, que desenvolvem os sintomas após algum familiar ter tido Covid e se descobre que a pessoa teve assintomático. Então, os casos graves, naturalmente, desenvolvem com maior frequência, mas isso não é estrito aos casos graves. O Dr. Luiz Paulo é neurologista no Hospital Universitário. Recentemente fez um apanhado nos estudos que falam sobre os prejuízos causados em pacientes que já se infectaram com a Covid-19 e hoje lidam com as sequelas. Segundo ele, manter o cérebro sempre em atividade pode ajudar a amenizar os sintomas. A pessoa tem que estimular o cérebro, não deixar ficar só parado, se achar não lembro de nada e ficar sentado
no sofá e fazendo nada, ou só vendo televisão. A pessoa tem que estimular o cérebro, fazendo leituras, fazendo outras atividades que ela não estava acostumada a fazer, por exemplo, fazer atividades manuais, jogar cartas, fazer palavras cruzadas, tudo isso ajuda. A tendência é que, com o passar do tempo, os sintomas vão sumindo. Mas é importante o paciente se auto-observar e, se necessário, procurar a ajuda de um especialista. Naturalmente, existe uma porcentagem desses pacientes em que esses sintomas melhoram espontaneamente, mas é importante a pessoa ter consciência de que isso existe, de que pode estar acontecendo em função disto, mas muitas pessoas precisam da ajuda, sim, de profissionais médicos, precisam de psicólogos, precisam de pessoas que façam uma abordagem química ou uma abordagem psicológica para que a pessoa enfrente esse momento de uma forma mais objetiva, de uma forma mais tranquila. Mas tem tratamento, né? Isso a gente sabe que o tratamento é importante e é importante a pessoa procurar ajuda para que ela não desenvolva um quadro emocional em cima disso, até porque o transtorno emocional também é bastante frequente relacionado ao Covid, depressão, ansiedade, pânico, e para que essas situações não se agreguem e piorem a situação, é bem importante procurar ajuda, sim. 12 minutos faltando para 1h, daqui a pouco tem Cláudio Prisco com a política. Agora a gente entra no assunto vacinação em toda Santa Catarina. Doses do imunizante Pfizer podem chegar em Florianópolis nesta semana. Por isso, a gente abre com as nossas equipes por toda Santa Catarina. Já estão com a gente aqui Cibele Fávero, Arlis Amaro, Florianópolis, David, Sacramento, Joinville. Também está com a gente a Shaina, lá em Lages, e a Grace Cezemel, na região de Itajaí. A gente começa agora a detalhar como vai ser a vacinação nesta semana. É sim, Fernando, por essa novidade, nessa possibilidade da Pfizer chegar em Florianópolis ainda nessa semana. O Arlis vai contar pra gente. Bom dia, Arlis. Bom dia, Cibele, Fernando, quem nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Florianópolis já ultrapassou a marca de 93 mil pessoas vacinadas e isso representa 18% de toda a população aqui da capital. Só no último fim de semana, mais de 4 mil idosos com 63 anos ou mais foram vacinados com a vacina da AstraZeneca, a primeira dose aí, né? E hoje a prefeitura vai seguir vacinando então esses idosos de 63 anos nos pontos de atendimento para pedestres. Lembrando que a prefeitura fez uma alteração aí no calendário de vacinação. Agora, para receber a segunda dose, os idosos vão ter que esperar os 28 dias. A segunda dose estava sendo aplicada no intervalo entre 21 e 28 dias, mas a prefeitura mexeu aí na liberação e agora vai manter então os 28 dias para ter um controle maior até das vacinas que saem, né? E também das vacinas que chegam aqui no estado e depois a distribuição. E para quem não recebeu ainda a segunda dose, que são os idosos a partir de 67 anos, vão poder fazer ainda ao longo da semana, junto com os idosos que tomam a primeira dose aí a partir dos 63. Os locais a gente fala agora para você, vão estar em atendimento então o Centro de Eventos da UFSC e também a Beira-Mar Continental. São os dois pontos para pedestres de vacinação aqui na capital. E continuam também sendo vacinados os profissionais de saúde com 40 anos ou mais e que apresentam comorbidades. Essa aplicação vai ser no SEAD da UFSC aqui no centro. E também tem a expectativa, né, Cibele, Fernando, da chegada das vacinas da Pfizer. A Prefeitura de Florianópolis tem se preparado aí desde o ano passado. São aquelas vacinas que precisam daquela ultra refrigeração, né, a menos 70 graus, e a UFSC então já cedeu os freezers para Florianópolis, né, aqui para a capital, para armazenar então as vacinas da Pfizer que devem chegar aqui em Santa Catarina na quinta-feira, dia 29 de abril. E a aplicação ela não vai poder acontecer por drive-thru, vai ser só nos pontos fixos de vacinação. Um dos pontos é o que a gente comentou aqui na semana passada, né? O Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira, no norte da ilha, em Canasvieiras. Esse vai ser um dos pontos e é por lá que as vacinas devem ficar armazenadas. E é claro, assim que as vacinas da Pfizer começarem a ser distribuídas, a gente volta aqui para trazer essas atualizações, ver quem é o público que vai receber, né, essas vacinas, a faixa etária e também os locais de aplicação. A gente segue acompanhando tudo bem de perto, viu, Cibele? Volto contigo. Combinado, Arlis. Obrigada pelas informações. Coisa boa, né, Fernando? Que cheguem essas vacinas. Vacina da Pfizer vão ficar armazenadas em menos 80 graus. Importante. Doses novas para Santa Catarina, para Florianópolis.
Deixa eu conversar com o David de Sacramento, agora norte do estado. Quem toma vacina por aí hoje, hein, David, nesta semana? É sim, Fernando. O município recebeu na última sexta-feira mais 4 mil doses e com esse quantitativo foi possível aí ampliar a vacinação para mais pessoas tomarem a primeira dose da vacina. O público que é vacinado aqui em Joinville ainda é de pessoas de 62 anos ou mais. No entanto, nós recebemos uma informação da Prefeitura que na manhã de hoje, dessa segunda-feira, todos os horários de agendamento já foram preenchidos. Então, para que a Prefeitura possa liberar mais horários de agendamento aqui no município, é importante a chegada aí dessas novas doses da vacina aqui em Joinville. E o município está aí com um plano de informar a população o nome do laboratório em que a pessoa está recebendo a dose da vacina. Isso porque, Fernando, muita gente quando vai se vacinar quer saber se a dose da vacina que ela está recebendo é da Oxford ou da Coronavac. A Prefeitura informa que as pessoas elas não estão tendo nenhum tipo de resistência na hora de tomar a vacina de uma ou de outra e que isso é mais a título de curiosidade mesmo. O projeto ainda está muito no início, ainda está no início desse projeto aqui em Joinville, mas será mais uma fonte aí de informação para as pessoas. A vacina segue sendo realizada aqui em Joinville, na central de imunização, que fica no Centro Eventos Carl Hansen, e também nas unidades básicas de saúde do município. Agora, uma outra informação interessante é que a Prefeitura lançou um edital para que empresas que queiram ceder espaços locais possam estar cedendo esses espaços para que mais locais de vacinação possam ser abertos aqui no município. Esses locais contariam sim com um profissional da saúde que faria, no caso, a aplicação da dose da vacina. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, David. Informação da região norte catarinense. Vamos para a Serra, Fernando. Vamos conversar com a Shaina Marcon sobre a vacinação na região serrana. Hein, Shaina? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos. Olha, hoje aqui em Lages continua a vacinação contra o coronavírus para as pessoas com 62 anos ou mais com a primeira dose. Já a segunda dose apenas para os profissionais de saúde e também para os idosos, aqueles que fizeram a Coronavac e que fizeram a aplicação da primeira dose há 28 dias. Para os profissionais da saúde, por enquanto a primeira dose não está sendo aplicada por falta de vacinas. A vacinação acontece das 9 da manhã até as 5 da tarde no drive-thru, que fica no Parque Conta Dinheiro, e para os pedestres no ginásio Jones Minosso. A partir de hoje também, os agentes de saúde aqui de Lages vão começar a fazer uma busca ativa àqueles idosos que não fizeram a vacina, que já estão aptos, mas que ainda não procuraram os locais de vacinação para fazer a vacina contra a Covid. Eles vão visitar as residências, mapear essas pessoas e orientá-las a procurar os locais de vacinação. Segundo o levantamento feito pela Vigilância Epidemiológica aqui da cidade, apenas 64% dos idosos com mais de 90 anos tomaram a primeira dose e desses, 56% fizeram a segunda dose. Nas outras faixas, o percentual de vacinados fica entre 80% e 90%. A segunda dose tem um percentual mais baixo de vacinados. Nos idosos entre 80 e 84 anos, 88% receberam a primeira dose, mas só 19% fizeram a segunda dose. Isso tem uma explicação, é que esses idosos fizeram a vacina em fevereiro com a AstraZeneca e eles precisam esperar 90 dias para fazer a segunda dose e devem fazer agora em maio. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Shaina, pelas informações da Serra sobre a vacinação para você. A roupa da Shaina mostra que as temperaturas já caíram na Serra Catarinense. A gente continua falando de vacinação agora, vamos saber como está a vacinação no litoral norte e também no Vale do Itajaí. Por isso a gente conversa agora com a Grace Cezemel. Grace, com você. Fernando, aqui no Vale do Itajaí, então, agora a gente fala ao vivo de Balneário Camboriú, por aqui a vacinação acontece, então, a primeira dose para os idosos que têm 63 anos ou mais e a segunda dose para os idosos que têm 67 anos ou mais, além dos profissionais da saúde com 45 anos ou mais. Para se vacinar, eles devem ir até o drive-thru, que fica ali ao lado do CEM Ivo Silveira. O horário, então, é das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Ainda temos um outro ponto de vacinação aqui em Balneário Camboriú, que são as unidades básicas de saúde. Elas retomam a vacinação daqui a pouquinho, às 1h30 e vão até às 5h30 da tarde. Agora, falando então um pouco sobre a vacinação em Itajaí, por lá, então, daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde, abre o agendamento para os idosos que precisam receber a segunda dose da vacina. Teve essa mudança em Itajaí, então agora todos os idosos que precisam receber a segunda dose também precisam fazer esse agendamento pelo site que vai aparecer aqui na tela, que é agendamento-vacina.itajaí.sc.gov.br. Eu devolvo para vocês aí no estúdio.
Legal, obrigado. Grace Cezemel está ali na região do Vale do Itajaí, mostrando como é que vai ser a vacinação, Litoral Norte e também no Vale do Itajaí. Agora dá só uma olhada nesse vídeo, tem as imagens? Coloca pra gente aqui. Impressionante, um grande susto que poderia ter sido, sim, uma verdadeira tragédia. Olha aí. Olha isso, Fernando. O risco que essa ciclista passou e o sufoco que é registrado nas imagens, né? A gente vê ela colada no paredão de pedras para tentar se salvar de ser atropelada pelo trem com bicicleta e tudo. Que ela imagem, estava ali, né? Fernando? Ela estava ali, foi no sábado isso, lá no sul do estado, sábado agora dia 24, e o caso foi registrado na cidade de Pescaria Brava. Essa ciclista aí, ela pedalava com alguns amigos ali pertinho do trilho e foi surpreendida pelo trem, Sibeli. Ela estava no meio de 2 paredões de rocha, ali não tinha para onde correr, não deu tempo dela sair, ela preferiu se escorar na parede ali. Não teve alternativa, né, Fernando? A gente viu que ela foi, um pouco antes, apareceu a foto dela, ela fez uma foto nesse local que parece um túnel, ele é cercado pelas rochas. Quando ela viu o trem estava vindo, imagina o sufoco dessa ciclista, de ter que se jogar para o paredão. Ali está aparecendo a foto dela, olha, deve ser instantes antes de acontecer tudo isso. A empresa responsável pela ferrovia emitiu um alerta, afirmando que as pessoas precisam evitar circular nessas áreas próximas aos trilhos, já que no primeiro trimestre desse ano já foram registrados pelo menos 6 acidentes no local. De acordo com a assessoria da ferrovia, a Vanessa Mendes, o grau de imprudência desse vídeo é altíssimo. Ela conta que muitas pessoas pedalam, andam, fazem fotos sobre os trilhos, correndo risco de morte. A assessora ainda declarou que a ferrovia não autoriza nenhum tipo de trabalho nesse formato. Claro que a gente vê que a paisagem é maravilhosa, né, Fernando? Mas o risco que essa ciclista passou, olha, um verdadeiro milagre. Teve que ficar colada, agarrada nas pedras para se salvar. Por sorte, terminou bem essa história. scc10.com.br, tem a coluna do Fernando Machado. Deixa eu ver aqui, porque é o seguinte, nós estamos acompanhando desde a semana passada a situação envolvendo a Barra do Camacho, sul do estado, por conta do assoreamento. O canal fechou, enquanto o rio com o mar, sem oxigênio, os peixes estão morrendo, uma mortandade incrível, infelizmente. A governadora esteve lá na semana passada, chegou a anunciar 1,5 milhão de verbas que vêm por parte da Câmara dos Deputados, emendas parlamentares, e confirmada a informação para a gente, hoje uma nova reunião, 5h30 da tarde, desta vez em Brasília, Defesa Civil Nacional. A governadora vai tentar os 3 milhões que faltam para executar por completo o projeto que foi apresentado pelas cidades. Quando a governadora chegou lá, já está aqui, ó. O projeto está pronto. Esse aqui é o projeto, 4,5 milhões para fazer toda a obra e devolver ali, né, o oxigênio, a vida dos peixes. São 2.500 famílias que dependem da pesca ali na região do Camacho. Como nós estamos acompanhando, você que tem a vontade de saber mais sobre essa reunião, está lá, ó, scc10.com.br, na coluna do Fernando Machado. Bora para a política, agora 1h. Já está com a gente Cláudio Prisco Paraíso para as notícias de hoje. Podemos ir à primeira tela. Já vamos introduzir aqui o primeiro assunto, que é o aniversário do velho MDB. Boa tarde, Prisco. Boa tarde, meu caro Fernando. Boa tarde a todos. É o velho MDB de guerra, que foi batizado lá atrás de MDB, depois em 79, precisou acrescentar o P, como todos os partidos, e agora, quando foi liberado, retomou o Movimento Democrático Brasileiro, que na sexta-feira fez 55 anos. Partido que nasceu especialmente pelas mãos de Ulisses Guimarães, o doutor Ulisses, que eu tive a honra e o prazer de entrevistá-lo em algumas oportunidades. E que falta fazem políticos daquele estofo moral e ético, daquele gabarito no exercício da vida pública. Pois muito bem, aqui, à esquerda, o deputado federal e presidente estadual do partido, Celso Maldener, ao centro, o prefeito reeleito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, e à direita, o senador Dário Berger. E o que é que tivemos nesse fim de semana já, desde sexta-feira? Manifestações, as mais variadas, pela passagem. Inclusive, Celso Maldener, que é irmão do ex-senador e ex-governador Cacildo Maldener, gravou um vídeo bacana, resgatando a história, assim como também Antídio Lunelli, deixando claro
a sua história no partido, que seu pai já era MDBista, ele e toda a família igualmente, e que descarta qualquer possibilidade, Fernando, de trocar de time, foi a expressão que ele usou, e que precisamos resgatar o protagonismo do MDB. É um candidato fortíssimo, não só para as prévias do MDB, mas especialmente para a disputa eleitoral, se escolhido for. Agora, surpreendeu, e ao ele falar que não ia mudar de time, ele pode estar, ou poderia estar, dando um recado a Dário Berger, que hoje no MDB é o seu 6º ou 7º partido. Aliás, estranhamente, Dário Berger não gravou nenhum vídeo alusivo aos 55 anos. Portanto, Celso Maldaner também tem toda a sua trajetória vinculada ao MDB, assim como seu irmão. Então, teremos aí, não se sabe ainda quando, em função da pandemia, teremos a disputa interna do MDB, que na última eleição de 18 foi a primeira que ficou fora do segundo turno. O MDB, que é o maior partido do Estado, tem entre prefeitos e vice-prefeitos, são quase 170 e mais de 800 vereadores, 1 senador, 3 federais e 9 deputados estaduais, meu caro Fernando. Pois é, o MDB se preparando para as eleições do ano que vem. Vamos para o próximo telão? Vamos lá. O que vem aí na próxima tela? A gente vai falar de Jorginho Melo. Lá à direita, naturalmente, vamos fechar, Tia Cris? À direita, o presidente Jair Bolsonaro, que tem dado seguidas demonstrações de que efetivamente pretende apoiar o senador Jorginho Melo ao governo do Estado. Jorginho Melo aqui ao lado com Jorge Seife, que é de Itajaí e que se aproximou muito do presidente da República e dos seus filhos, hoje é secretário nacional da Pesca, é considerado 06. Bolsonaro tem 3 filhos do primeiro casamento, tem um outro filho, homem, do segundo casamento, 4, uma menina do atual casamento, 5, e ele é batizado como 06. E ele, que era do PSL, assim como Bolsonaro, que já não pertence mais ao partido, na semana passada, sexta-feira, filiou-se ao PL, que é pilotado em Santa Catarina por Jorginho Melo. É isso mesmo. Jorginho Melo, inclusive, que foi convidado, além de hoje ser vice-líder, me parece, né? Líder ou vice-líder de Bolsonaro no Senado, agora estou na dúvida. Foi um dos nomes cotados, 3 nomes cotados para assumir a articulação do Palácio do Planalto com o Congresso, cargo ministerial. Acabou prevalecendo a alternativa de Flávia Arruda, deputada do Distrito Federal, mas o seu nome esteve cotado. E hoje muito próximo do presidente da República. E deve realmente oferecer palanque aqui a Jair Bolsonaro. Agora, o mais surpreendente, sabe o que é? Seife é candidato, é pré-candidato ao Senado da República. Então, a partir do momento que ele assinou ficha no PL, Fernando, já está fechada a dobradinha. Porque esse é o desejo do presidente. Já dá a entender que os dois vão estar juntos. No máximo, agora tem a vaga de vice. Porque o Senado não vai ter como mexer. Bolsonaro está pegando colaboradores próximos, ministeriáveis, que integram o seu ministério, assessores, e lançando para várias posições, majoritárias, como o Senado, e proporcionais, deputado federal, estadual, especialmente federal, porque é o que fica vinculado ao governo da União. De modo que isso também, de alguma maneira, restringe o raio de ação e de movimentação e de articulação de Jorginho Melo, na medida em que a vaga ao Senado está praticamente fechada, a não ser que se chegue a um acordo e ele seja lançado à Câmara Federal. Agora, o presidente ainda falta encontrar um partido. E aí, como é que fica esse partido com aliança já fechada, por exemplo, com o próprio PL? Vai para o PL? Na verdade, o PL hoje é um partido muito ligado ao presidente da República e vai estar com ele, como tantos outros, né? Agora, não necessariamente esses seus colaboradores precisarão estar no mesmo partido. Portanto, é que esteja entre os partidos que vão respaldá-lo à presidência da República. Aliás, Bolsonaro, que está em minoria na CPI do Covid-19,
que será aberta, instalada amanhã no Senado, mas um dos integrantes, e único de Santa Catarina, é justamente Jorginho Melo, que vai ali fazer parte da base para tentar segurar o avanço dessa CPI. Vamos ao próximo telão? CPI essa que nos rememora, pode deixar assim, tia Cris, nos rememora, não precisa fechar por enquanto, nos rememora outras CPIs que nós tivemos no Brasil, como aquela que caçou Fernando Collor. À época, o secretário de governo de Fernando Collor era o catarinense Jorge Bornhausen, o terceiro ali, que, inclusive, à época, deu uma declaração de que CPI sempre termina em pizza. CPI essa articulada pelo doutor Ulisses, e que não terminou em pizza, muito ao contrário. Foi imolado o presidente da época, Fernando Collor. E ali Dilma foi a segunda vítima de uma CPI. Só que o que se observa hoje é que essa CPI não está sendo feita para provocar o impeachment de Jair Bolsonaro. Não há tempo suficiente. Uma CPI leva 6 meses, o impeachment leva mais um semestre, nós já estamos às portas da campanha eleitoral do ano que vem. A estratégia não é essa. A estratégia foi aquela adotada lá em 2005, 2006, quando Lula estava enfraquecido pelo mensalão, denunciado pelo então deputado federal Roberto Jefferson, e, à época, o catarinense Jorge Bornhausen deu uma declaração, senador da República, nas conversas de bastidores, ele disse, vamos deixar Lula sangrando, porque daí em 2006 fazemos o candidato à sua sucessão, o derrotando. Não foi isso que ocorreu. Lula se reelegeu e com folga em 2006. Então, aí foram 2 vaticínios de Jorge Bornhausen que acabaram dando certo. E essa colocação não serve para desmerecê-lo, muito ao contrário. Só está no contexto de uma abordagem em função de CPI e tudo mais. Até porque Jorge Bornhausen, hoje com 83 anos, ex-governador, ex-vice-governador, 2 vezes senador, foi, sem dúvida nenhuma, o maior articulador político da história de Santa Catarina. Luiz Henrique da Silveira esteve muito próximo dele, mas não se equiparou no seu gabarito, até porque ele foi também, nas últimas décadas, um dos melhores articuladores políticos do Brasil. E para encerrar, meu caro Fernando, último telão, onde nós temos aqui a figura nefasta de Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que tem tudo para ser confirmado como relator. E ali, Omar Aziz, do PSD de Amazonas, que tem tudo para ser o presidente da CPI. CPI essa, meu caro Fernando, mais da metade tem problema na justiça. CPI essa que quer investigar as omissões do presidente Jair Bolsonaro. Só que tem que investigar também a corrupção praticada por estados e municípios que receberam recursos federais em período de pandemia com dispensa de licitação. Não pode se restringir ao presidente da República. Tem que alcançar prefeitos e governadores, inclusive o filho de Renan Calheiros, que é governador de Alagoas em 2º mandato, e como também o filho de Jader Barbalho, que é suplente da CPI, também do MDB do Pará, cujo filho, Helder, também é governador. Se é para limpar a área, se é para levantar o tapete, para ver o que se encontra ali abaixo do tapete, que façamos geral e irrestrito. Limpeza geral e irrestrita, meu caro Fernando. Obrigado, Prisco. Abraço. Tem mais dele no scc10.com.br.